passado e domingo retrasado, nós tratamos aqui de um assunto que eu ainda quero dar sequência hoje. No retrasado, vejamos como é que está a sua memória. Falamos sobre o quê? Valorizar a presença, exatamente. Aí no retrasado nós falamos sobre Moisés, lembra disso? Dizendo que o Moisés iria receber o anjo, né? Que iria guiá-lo pelo caminho. E o Moisés falou: Senhor, muito obrigado pela figura do anjo, mas não me basta um anjo não, eu quero que o Senhor vá com a gente. E já estudamos que o Senhor disse: pois então eu vou com você. Diga graças a Deus, né? Então o que é que ele fazia? Ele valorizava a presença. Aí no domingo passado, você veio domingo passado? Saiu meio mascada a resposta. Você veio domingo passado? Tem alguns balançando a cabeça dizendo assim que não, mas que bom que você veio hoje. Domingo passado nós falamos, continuando esse assunto de valorizar a presença, nós falamos sobre a Arca da Aliança. A Bíblia diz que ela tinha sido levada embora pelo povo filisteu. E a Arca da Aliança ficou com o povo filisteu cerca de 7 meses. E depois chegou na casa de um outro homem e ficou 20 anos. E depois ficou na casa de um outro homem chamado Obed-edom e ficou 3 meses. Qual foi a nossa lição do domingo passado? Davi, ele desejou trazer a arca de volta. A arca representa a presença de Deus. Não é necessariamente falando aquele instrumento. Você já deve ter visto a arca. Põe na tela para mim a arca. Se você ainda não viu, logo mais vai aparecer na tela. Ali está. A Arca da Aliança é exatamente isso que você vai ali observando. Dentro dela tinha os 10 mandamentos e nela tipificava a própria presença de Deus. Para você ter ideia, certa ocasião o povo de Deus estava caminhando e eles se depararam diante do rio Jordão. Diz a Bíblia, quando os homens pisaram ali pertinho do rio, o rio Jordão se abriu, porque era a companhia de Deus. Entende, sim ou não? Hoje não é para idolatrar a arca, nada disso não. Isso aí é lição para nós hoje, para valorizar a presença. Nós queremos a presença também. Davi, então, tirando aquele fato do rapaz ter tocado de forma imprudente na arca, você lembra isso tudo que estamos falando? Ele tocou de forma imprudente e a Bíblia diz que ele morreu na hora. Qual era o nome do homem? Uzá. Excelente. Hoje, continuamos o entendimento, mas a leitura é outra leitura. Veja, começando por Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5. Eu apanho achar Esdras. Onde está o Esdras? Se você abrir a Bíblia em Salmos, volta algumas páginas que você encontra Esdras. Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos. Então volta aí algumas páginas que você vai achar fácil. O capítulo é o 5 e o versículo é o 1 em diante. Olha o que diz, irmãos. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então, se levantaram, repete esse nome ali que é o personagem de hoje, qual é o nome dele? Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque. De manhã eu brinquei e eu repito agora, as irmãs grávidas, olha quanto nome bonito aí, ó. E começaram, leia comigo, a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém. E com eles, os profetas de Deus, que os ajudavam. O que esse texto
quer dizer? Vamos entendendo. Houve, irmãos, a construção do primeiro templo. O primeiro templo foi construído por Salomão. Ficou de fato uma estrutura fantástica. Você já deve ter ouvido falar de réplicas por aí ou por aqui, de modo que ficou faraônico, uma construção lindíssima. Porém, houve épocas em que o povo de Deus era invadido e ameaçado pelas nações vizinhas, pelas nações inimigas, dentre elas Babilônia, que não queriam ver o templo de pé, não queriam ver o povo de Deus fortalecido, não queriam que eles tivessem um local para culto, e sempre que podiam, atrapalhavam em alguma coisa. O primeiro templo, construído por Salomão, ele foi destruído. E não apenas o templo, falando das paredes físicas, a linguagem é essa, foi literalmente a estrutura, o templo, as paredes, telhado, a questão física. Mas uma vez o povo, não tendo mais um templo, não tendo mais um local para culto, não tendo mais uma igreja para se reunir, para se congregar, o prejuízo foi maior do que apenas paredes, entende? O compromisso foi maior do que apenas levantar as paredes outra vez, porque o povo já não tinha mais local para prestar culto. Aqueles que já estavam mais enfraquecidos, sabe lá se continuaram firmados na rocha. Começou a dispersar. É só a gente imaginar o nosso caso aqui. Este local é o local que escolhemos para ser a nossa casa de oração. Deus não permita que nada aconteça, mas vai entendendo. Digamos que hora dessa você passa pela frente da igreja e algo acontece a ponto de não podermos fazer o nosso culto. Entende isso? Mas não acontece só no domingo. Aí você passa na segunda, está igual, passa na terça, está igual, passa na quarta, está igual. E isso se perdurou. Isso perdurou. De maneira então que o povo dispersou. Até o dia em que o Senhor levantou profetas, levantou homens de Deus, na missão de reconstrução. Essa é a palavra-chave de hoje. Repete: reconstrução. O Senhor então levantou homens de Deus, profetas, que trabalharam na reconstrução. Não foi fácil. Se for falar na linguagem da construção civil, reconstruir dá mais trabalho do que construir. Reformar dá mais trabalho do que construir. Porque o reformar exige às vezes você quebrar o que está errado, não é assim? Para depois fazer o que é certo. E Deus deu essa missão a alguns profetas. Esdras, por exemplo, foi um deles. Você já deve ter ouvido falar também sobre Neemias. O Neemias também trabalhou na reconstrução, não foi diretamente do templo, mas na reconstrução dos muros. Quem já ouviu falar sobre Neemias? Já ouviu falar? Pois então. Então foram homens de Deus iluminados, foram profetas que receberam a direção de Deus para reconstrução. Só que, irmão, que tarefa árdua. Porque quando Esdras ou outros profetas tentavam levantar o astral, a fé, tentavam animar as pessoas de que o templo seria reconstruído, muitos já não botavam fé de que isso poderia acontecer. Muitos achavam isso difícil. Muitos estavam com a alma chorosa, desacreditada, porque o templo que possuíam gerava um status para eles, era algo realmente faraônico, irmãos. Aquilo gerava para eles uma satisfação, nós temos uma casa para nos reunir. Entende isso, sim ou não? Mas algumas coisas aconteceram.
como por exemplo, não precisa abrir, nos versos 3 até o 17, diz a Bíblia que Esdras, ele sofreu oposição para que o templo fosse levantado. É importante você lembrar que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Eu não quero só que você aprenda quem foi Salomão. Eu não quero apenas que você aprenda qual era a metragem do templo de Salomão. Não, isso aí não vai te ajudar em nada. Talvez vai te ajudar só na questão histórica. O que eu quero que você entenda é que isso aqui é uma lição para nós. O templo estava em ruínas, estava destruído. E Deus usou profetas para reconstruí-lo. Amém, gente? Vamos entendendo agora? Pessoas que espiritualmente falando estão acabadas. Pessoas que falando da devoção a Deus, então está uma eca, me perdoe o palavreado. Já não está mais o templo que somos nós, não somos nós o templo, não é? Nós não somos morada do Espírito Santo, o Espírito Santo não habita em nós, e ele tem inclusive ciúmes de nós, é o que está no livro sagrado. Então este templo, que Deus ajude a não estar ou ficar, permanecer em ruínas. Mesmo que esteja, pode haver restauração. Você levanta as mãos e diga, graças a Deus. Que seja, né, irmãos? Que seja, né? Aí, avançando um pouquinho na Bíblia, o versículo 4 de Zacarias 4, prossegue dizendo a respeito das atitudes de Zorobabel nessa construção. Então agora já não mais é Zacarias, ou melhor, já não mais é Esdras, agora é Zacarias, capítulo 4, verso 4, diz assim: e falei, e disse ao anjo que falava comigo, Zacarias está perto ali de Malaquias, dizendo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, e me disse, não sabes tu o que isto é? Eu disse, não, senhor meu, sei não. Verso 6, e respondeu, e me falou dizendo, leia essa parte, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Então, Deus mandou um recado a Zorobabel, dizendo, leia, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que nós precisamos entender? Lá na primeira leitura eu quis te situar quem era Zorobabel. Então ele foi um profeta, um homem de Deus, que o Senhor o elegeu, o escolheu, e as pessoas assim também respeitavam sua autoridade, e ele trabalhou para reconstruir tudo que estava então perdido, destruído. Só que ele sofreu oposição, ele passou por dificuldade. Até o dia que o próprio Deus envia um anjo, envia um mensageiro, o anjo é mensageiro, enviou uma mensagem para Zorobabel. Qual foi o teor da mensagem? Zorobabel, não é por força, não é na violência que você vai fazer esse trabalho de edificação. Nem pense você que é porque você tem braço forte que você é o tal. Nem pense você que é porque você tem aí uns 100 ou 200 pedreiros aí na sua equipe. Nem pense você que isso aí é por causa das suas habilidades. O templo será reconstruído. Você entende o que ele recebeu de Deus? O templo será reconstruído por causa do meu Espírito. Diga amém, gente. Você deve lembrar também de um texto lá de Ezequiel, da visão do vale de ossos secos.
A Bíblia diz que o Ezequiel viu aquela visão, capítulo 37 de Ezequiel, e ele, observando aquilo, viu que os ossos estavam sequíssimos. E o Senhor perguntou para ele: profeta, poderão viver esses ossos? O profeta disse: o senhor é quem sabe. Se o senhor disser que sim, será. O Senhor disse ao profeta: profetiza sobre esses ossos. Ouvi a palavra de Deus. E ele profetizou. Você lembra da história? E a Bíblia diz que osso foi unindo a osso. Uma vez o esqueleto já todo completinho, começou então, irmãos, a formar veias, músculos, nervos, pele, sangue, os órgãos vitais, os olhos, os sentidos. Daqui a pouco, daquele vale de ossos secos, levantou-se um exército. E qual é a lição, pastor? O que tem a ver essa história? Calma, a gente chega lá. O finalmente dessa visão, o Senhor Deus disse ao profeta: esse vale de ossos secos representa a casa de Israel. Em outras palavras, pessoas que estavam com a fé morta, com a devoção destruída. É exatamente esse cenário que Zorobabel encontra. Um tanto de gente desmotivada. Não foi só o templo que foi perdido, não. A fé do povo ficou enfraquecida também. E eu abro parênteses e eu aproveito. Não deixa de congregar não, senão a sua fé vai esmurecer. O nosso tempo juntos, a nossa comunhão, a nossa oração, a nossa devoção, isso aí mexe com a gente no efeito contrário, para a gente não ficar jururu na fé. Amém, gente? A nossa fé, ela precisa estar alerta, precisa estar mexida, movimentada. Aí, Zorobabel deve ter pensado: que missão Deus me deu, hein? De reconstruir, mas o povo está desanimado, não está acreditando que isso vai acontecer, até o dia que Deus fala com ele. Mas fica tranquilo, Zorobabel, porque o meu espírito vai cuidar disso. Que bonito. Você diga graças a Deus. O meu espírito vai à frente disso aí. Ele vai cuidar disso. Versículo 10, completa a nossa leitura, nosso entendimento. O 10 diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. O que a Bíblia está dizendo, irmãos? Explicando um pouquinho mais em miúdos. O povo não estava muito acreditando na restauração não, irmão, na reconstrução não. O povo estava meio desanimado: vai reconstruir nada. Isso aí não vai dar nada, isso aí não vai dar certo não. Estava nesse espírito aí. Aí o Senhor deixou uma lição para ele, que serve para nós, que é exatamente essa que lemos. Quem despreza o dia das coisas pequenas. Tem uma tradução bíblica, diferente dessa um pouco, que é a Revista Atualizada. Quem despreza o dia dos humildes começos. A linguagem de hoje, no mesmo versículo diz: os que não deram valor a um começo tão humilde. A versão transformadora, no mesmo versículo diz: não despreze os começos humildes. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque esse é um dos pontos principais de hoje. O tema maior é reconstrução do templo. Mas dentro deste tema tem o assunto de valorize, dê valor os humildes começos. Não despreze os humildes começos.
Todo maratonista, irmão, deu o primeiro passo. Entende? Tudo na vida, irmão, precisou ser dado o passo número 1. A reflexão nossa qual é? Não se sabota não, cristão. Às vezes o teu sonho é chegar no passo número 10. Deus te ajude a chegar lá. Mas seja paciente. E dê valor aos humildes começos. Você entende o que a Bíblia está falando? Dê valor. Vai ver, teu sonho é pegar aí uma rua movimentadíssima, ou um desses shoppings de Blumenau, e abrir lá uma loja dos teus sonhos. 352 funcionários. Pastor, eu mandando em todo mundo, que beleza. Mexendo até com o ego da pessoa, né, irmão? Tá, pode ser que seu desafio, ou que o seu sonho seja o passo 10. Mas não despreze o 1, caramba. Não despreze o 2. Shant, my God. Vai dando, irmão, passo atrás de passo. Passos firmes. Amém, gente? Sabendo onde você quer chegar. Sabendo que o teu alvo é o passo 10. Você entende ou não? Sabendo, como diz o outro, né? Um passo de cada vez. Não é assim que a gente fala? Um passo de cada vez. Então, Deus tratou com Zorobabel e trata conosco em relação à restauração do templo, que você não deve agora querer abraçar tudo com as próprias mãos e querer assim no estalo de dedos, sair de um gelo que não é brincadeira e o coração agora cuspindo fogo da unção do Espírito Santo. Que bonito, hein? Reconstruir exige mais da gente. Você entende? Reconstruir exige mais recurso, não é? Exige mais dedicação, exige mais devoção, exige de você lutar contra a frieza, o esfriamento ou desânimo, exige mais de você. Mas o bonito é que o Senhor está contigo, amém, gente? O bonito é que é uma promessa que Ele nunca vai te deixar e jamais vai te desamparar. Mas qual foi a lição para ele e que a gente pega emprestada hoje? Valorize os humildes começos. Irmão, eu lembro como hoje, não me envergonho de falar não, minha recém-chegada na igreja, lembro como hoje, o pastor mandava, abra a Bíblia em João, estou lá, João, o pastor já estava terminando o culto e cadê o João? João sumiu, pastor. Igual hoje eu lhe falei, Esdras, Zacarias, vai ver, alguém teve dificuldade de achar os dois, porque são profetas menores, e os livros são menores, aí demora um pouco mais, mas não despreze os humildes começos não, irmão. Eu lembro como hoje, irmão, meu bafão, no começo da fé, eu fui aprender depois de um pouquinho, que capítulo é um número maior. Talvez você caçou, porque você já sabe que capítulo é o número maior e que versículo é o número menor. Vai ver se você ri, mas não despreze os pequenos começos. Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu grande. Amém, gente? Tenha paciência com você mesmo. Um passo de cada vez. Amém? Isso aqui é sério. Aí a gente pega isso emprestado para a vida, deixa um pouquinho de lado as coisas espirituais e agora pense nas coisas do dia, trabalho, família, isso e aquilo e tal. Eu repito, não despreze os humildes começos. Talvez a tua casa não seja ainda a casa tão sonhada, mas não despreza aquela que você tem não. Seja ela alugada ou seja própria, não despreza não. Irmão, pobreza não tem nada a ver com zelo. Conheço pessoas que não têm recurso, mas o chão da casa do cabra dá para pentear o cabelo. Entende o que eu digo? Sim ou não? Limpinho, irmão. Pode ser chão batido, mas está lá passando esfregão, passando vermelhão. Você lembra disso? É assim lá ou não? Passando vermelhão, acho que já é o porcelanato lá, né? Passando vermelhão e deixando tudo os trincos. Você entende sim ou não? Isso aí, irmão, não perder as raízes não,
batalhar, vibrar a cada tijolo colocado. Você entende o que a Bíblia está dizendo? É para vibrar, irmão. Mais cedo eu brinquei, eu repito agora. Se aí, pastor, estou terminando a obra lá em casa, e papapá, e tal, vibra mesmo, irmão. Um dia desse, mesmo que a obra não tenha terminado, você pega meia dúzia de tijolo, vai ouvindo, coloca uma tela em cima dos meia dúzia de tijolo, vai ouvindo essa. Aí você vai lá no moço do açougue e falou, seu moço, me dá aí um traseiro de boi. Aí você vai também lá no outro setor, lá do mercado, aí você me dá um queijinho dos bons aí, o queijo do mineiro, desse aí, daquele assim que derrete. Aí você vai lá no outro setor, me dá aí a asinha de frango e linguiça e sei lá se você está com fome uma hora dessa, né? Você já entendeu o que eu estou dizendo? Sim ou não? Aí está tudo preparado, falta algo, sabe o que falta? Convidar o pastor. Ora essa, ora pois. E vibra, irmão. Amém, gente? E vibra, celebra, glorifica. Opa, não despreze os humildes começos, não. Eu não tenho dúvida que muita gente aqui começou a vida assim, ó. Foi ou não foi? Falando financeiramente, principalmente. Eu lembro como hoje, apesar, meu caso ainda pode ser um pouco diferente, apesar de que meus pais ainda deixaram lá uma condição razoável para nós 3 filhos. Graças a Deus. Mas isso não impediu minha primeira refeição casado, nosso sofá, foi o chão. E que refeição gostosa. O nosso rack de TV era a caixa da geladeira. Colocamos um paninho em cima, feliz da vida, irmão. Escondemos com um paninho em cima, colocamos a televisão em cima. Eita, beleza, virou um rack. Diga aleluia, Jesus. Irmão, vibra. Tem um ditado entre os homens que diz: quem não tem cão, caça com gato. Para de chorar, crente. Vira para o vizinho aí, vai ver ele precisa de um saculejo, uma hora dessa, noite chuvosa. Vira para ele e fala: para de chorar, crente, para que sair. Para de ser vítima, irmão. Não, eu não gosto disso não, eu não gosto não. Não vem se fazer de vítima não, eu vou deixar você falar com tutu. Para de sair. Diante de um Deus tão grande, ficar chorando. Diante de um Deus tão poderoso que mede os céus com a palma da sua mão. Diante de um Deus que prometeu não te deixar e nem te desamparar. Você choramingando? Não. Pode ser que você esteja passando um momento difícil. Isso é real. Talvez você esteja. Mas o Senhor disse para Zorobabel: é pelo meu espírito que haverá a reconstrução. Amém, gente? Você está entendendo o mistério, sim ou não? Valorize os pequenos começos. Às vezes você sonha falar inglês. Valorize o começo, irmão. I am, is. The books on the table. What's your name? Vai lá valorizando, irmão. Aí alguém te faz uma pergunta, a resposta que você tem é what's your name? A pessoa perguntou, você quer dinheiro? What's your name? E o vocabulário está pobre de marré. Mas vibra, irmão. Amém, gente? Vibra, é isso aí. Ninguém nasceu sabendo, irmão. A palavra de ordem qual é? Não se sabota, não. Valorize os humildes começos. Tem gente que tem vergonha do que tem. Está errado. É para você ser grato a Deus pelo que você tem. A gente fica envergonhado. Ai, você vai na minha casa, né? Mas não repara, não. Para que isso aí, irmão. É a casa que Deus te deu. Glorifica em cima dela. E se grato você for, melhor você terá. Você lembra que meu mano outro dia falou quando esteve aqui? Quem muito agradece, mais coisa boa acontece. Repete isso aí. Quem muito agradece, mais coisa boa acontece. E aplauda Jesus bem forte. Bem forte ao Senhor. E diga graças a Deus.
Mas não terminou, é só para a leseira não te apanhar. O que mais o texto sagrado diz, irmãos? Ainda no verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, o que mais diz? Leia. Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esse texto na linguagem de hoje, vamos lá de novo, olha o 10, na linguagem de hoje. E os que não deram valor a um começo tão humilde, vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Diga amém, gente. Irmão, é assim, construção civil é assim. Você começa pondo telha na construção civil? Vixe, tem gente com dúvida. Você começa a construção civil pondo telha? Ufa, não queria ver a construção lá não. Você começa por onde? Pelo fundamento. E acredite, o fundamento gasta tempo, não gasta? E gasta dinheiro, irmão. Gasta dinheiro. Vai muito concreto, né, irmão Ascânio? E vai areia, e vai ferro. Às vezes coisa que não aparece. Mas o fundamento conta muito, irmão. A estrutura conta muito. A Bíblia está dizendo, não despreze o começo, porque o começo é a base. Entende ou não? É a base. Não tem a correria de subir e andar não, irmão. Não tem a correria de fazer um edifício grande, não. Tenha pressa de ter base, estrutura. Jesus falou que existem dois fundamentos. Existe uma casa que é edificada sobre areia, lembra disso? E existe uma casa que é edificada sobre a rocha. Qual é a diferença? Nas duas casas bateu chuva, vento e tempestade. Mas na casa sobre a rocha, ela não caiu. Ela permaneceu de pé. Despreze não, irmão. Às vezes a gente tem dessa, né? Tem uma construção, você passa e nada. Esse povo está trabalhando não. É porque aquela base ali não aparece. Entendeu não? Aquilo ali não aparece. Mas é aquilo ali que está segurando tudo. Não é verdade? Sua vida com Deus vai permitir você construir coisas grandes. Amém, gente? Essa base. A base está em dia? A Bíblia diz que vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Como quem diz, quem te viu, quem te vê. Um tanto de gente devia passar na construção e falar, isso aí não vai dar em nada. Vai ver, tem gente que não bota fé em você, até em relação à sua devoção. Vai ver alguém diz, isso aí é fogo de palha. Daqui a pouquinho para, isso aí é assim mesmo, aventureiro. Entende o que eu digo ou não? Nós temos que ter o que, irmãos? Base. E o edifício vai reerguer, ou vai se erguer, em nome de Jesus. Fecha a Bíblia, olhe para frente. Eu poderia ler muito mais, mas você já entendeu o mistério. Na tela vai aparecer um último texto, que é Esdras 3, verso 11, 12, 13, e eu termino. E cantavam juntos, por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes. Leia esse pedaço. Quando louvaram ao Senhor pela fundação do templo, da casa do Senhor. 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa.
mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Verso 13. De maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo, de alegria, das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes, que o som se ouvia de muito longe. Palavra de Deus para nós, amém, gente? O templo foi construído? Foi. Biblicamente falando, ele foi construído e destruído até por 3 vezes. E que, profeticamente, haverá uma reconstrução deste templo. Há uma profecia de que isso acontecerá. Esta que estamos lendo foi destruído por Salomão e foi reconstruído por Zorobabel. Quando foi reconstruído, tinha um grupo, irmãos, que caiu em prantos, chorava igual criança, de ver que a sorte deles estava sendo restaurada. Teve um outro grupo que reagiu de forma diferente, celebrava, cantava, vibrava, e tal. Entende sim ou não? Para terminar a nossa mensagem, cada um responde de um jeito, não é verdade? Cada um tem seu jeito, cada um tem seu temperamento, cada um tem seu jeito. Tem um grupo que chorava, tem um outro grupo que sorria, e se alegrava, e se celebrava, cada um tem seu jeito. Lição de casa, e última, vamos respeitar o jeito de cada um, só não vamos ficar indiferente à construção que Deus quer fazer em nossa vida. Isso não pode ser pecado. Cada um responde de um jeito. Vou lhe contar uma, só para descontrair e terminar. Irmão, a gente vai aprendendo com Jesus. Teve uma igreja que eu pastoreei, não vou dizer nome para não chegar na pessoa, mas eu estava pregando e a pessoa estava vendo o culto bem assim, irmão. Essa pausa é de propósito. Eu olhava lá de cima e pensava, caramba, o culto deve estar uma eca, deve estar desinteressante. A pessoa parecia estar para lá de Baguedá, como diz outro. Aí terminou o culto, ali no momento de atendimento, quem é que vem na frente? O dito cujo. Me cumprimenta e diz, pastor, glória a Deus, foi o culto da minha vida. Eu pensei, Jesus, pensei que você estava querendo morrer com essa animação toda aí. Mas eu aprendo 2 lições, irmãos. Lição número 1, cada um responde de um jeito. Entende? Cada um responde de um jeito. Não é porque, porventura, a pessoa está acompanhando e não solta o glória a Deus, apesar de que está autorizado, viu? Nós somos do fogo, nós somos pentecostais. Vai ver, a pessoa é mais contida, entende o que eu estou dizendo? Ela é mais contida. Mas isso não quer dizer que ela não é devota a Deus. Você entende a diferença? E tem aquele outro que já é extravada, não é verdade? Que vai ver até o vizinho e fala, a hora mais baixa aí que está me desconcentrando. É mais espalhafatoso. Então há jeitos e jeitos, cada um tem o seu jeito de reagir à presença de Deus. Mas a lição é, só não fique indiferente. Aí é pecado. Entendeu? Sim ou não? Fecha a Bíblia ali à frente. Irmãos, essa é a palavra que Deus quer e quis nos dar hoje. Vamos recapitular algumas coisas? A palavra de bênção é reconstrução. As pessoas não botavam fé de que o templo poderia ser reerguido. Vai ver o maligno assopra no seu ouvido, e nem vai mais na igreja, Deus não te quer mais não. Você lembra que você pecou? O maligno é sujo. Se eu fosse você, eu tinha vergonha na cara, eu nem ia lá mais. O maligno faz isso. E tem mais, pastor já sabe. Às vezes fica jogando na tua cara assim, essas setas, para você se sentir desqualificado, para você se sentir reprovado.
A verdade, irmãos, é que por nossas habilidades, todos nós seríamos reprovados. Mas lembra o que o Senhor falou através de Zacarias, Ageu? Para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então a restauração, a reconstrução, ela só será possível por causa do Espírito de Deus. Se o seu templo está em ruína, se a sua comunhão com Deus está destruída, que hoje você dê ao menos um passo. E você não vai desprezar os pequenos passos, os pequenos começos. É o passo para você chegar lá. Amém, gente? Quem entendeu, aplauda bem forte ao Senhor e diga graças a Deus. E se você for ler mais avante, você verá que houve também uma promessa, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. De que não era para o povo ficar saudosista. Ah, templo bonito era o de Salomão, e ficar doído. Não! A Bíblia diz, não é para você ficar dizendo que os dias passados foram melhores. Isso aí é saudosismo. Glorifica pelo tempo bom que você viveu, e viva o tempo bom hoje também, em nome de Jesus. Palavra de Deus para nós.